Primeiro vamos para as informações concretas, né? Boa semana aí para todo mundo. Depois de amanhã tem Sport Retrô e o escândalo da FPF, mais uma vez, para frisar aqui nesse vídeo. O jogo vai ser no mesmo dia de Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde, horário semelhante. Santa Cruz joga às 9 e Sport joga às 7, 2 horas antes do jogo do Santa, e vai ter todo aquele problema de torcidas organizadas. E espero que não, mas eu já falei sobre isso no vídeo de hoje de manhã. Vou deixar o link aqui no card e fiz o compilado também sobre a Copa do Nordeste, tá? Vamos para as informações mais concretas, né? Que foram, de fato, as regularizações de Arthur Caíque e também de Riquelme, dois jogadores aí que, se tivessem 100% já regularizados na semana passada, muito provavelmente já iriam entrar no jogo contra a equipe do Petrolina no último final de semana. Jogo válido pelo Campeonato Pernambucano, tá? E aí é o seguinte, só para pegar esse contexto, a gente, nesse momento, tem lacunas ali no banco de reservas, né? A gente só teve, entre os relacionados no banco, a gente teve basicamente 9 jogadores. Thiago Couto, um goleiro, Pablo Diego, Luciano Castan, Roberto Rosales, Fábio Matheus, Juan Xavier, Lucas André, Paulinho e Flávio Souza. Para o próximo jogo, a gente já vai ter o Arthur Caíque e também o Riquelme, que já estão treinando, né, com a equipe, já faz aproximadamente ali 3 semanas. Então, são jogadores que já estão adaptados a Mariano Souza, vão figurar aqui no banco de reservas. Talvez não me surpreenderia se um Arthur Caíque aparecesse na titularidade, tá? E ele quisesse optar por um 4-3-3, não me espantaria se isso acontecesse, mas no primeiro momento, eu acho que eles vão figurar no banco de reservas, e aí, com o decorrer dos jogos, eles vão tendo mais oportunidade. Só está começando agora a temporada, né? Ainda tem Copa do Nordeste para chegar, tem Copa do Brasil também, e ainda tem a Série B. Então, Mariano Souza vai ter muitas oportunidades para colocar esses garotos aí para jogar. Parênteses, sobre o garoto da base. Faltou só ele colocar Juan Xavier. Ele terminou o jogo com 3 zagueiros e 3 volantes. Pô. Isso aí eu achei, assim, muito... Vamos dizer assim, muita precaução, muita preocupação que não era necessária. O Sport terminou o jogo com 6 jogadores defensivos praticamente. Eu sei que é uma aspas um pouquinho exagerada, porque Fábio Matheus é um volante construtor, Lucas André também é um volante construtor, mas tipo 3 volantes, 3 zagueiros contra o Petrolina na reta final de jogo, eu achei demais, tá? Mas enfim, faltou ele testar o Juan Xavier, mas pelo menos a gente já viu um pouquinho do Lucas André, já viu um pouquinho de Paulinho, não viu ainda Flávio Souza, mas Renzo já foi titular na equipe, então a gente tá vendo ele testar um pouco mais essa garotada da base. Ítalo também foi titular, não conseguiu aproveitar muito bem as oportunidades. Ítalo ainda não fez um bom jogo, assim, pô, que jogo interessante de Ítalo, não falhou em alguns momentos, mas é um garoto novo e tem potencial, tá? Renzo, ok, não foi muito exigido, então não dá nem para condenar tanto, ou criticar, ou super elogiar, não. Sobre a questão de Fábio Matheus, entrou bem, a gente já conhece muito bem Fábio Matheus, nem vale muito a pena se estender sobre o jogador bem interessante aí sim pra gente, tem muito potencial. Lucas André, cara, eu não gostei muito, achei ele mais lento do que o normal, ainda um pouquinho perdido ali, tendo que jogar meio que como um meia atacante, um meia mais avançado. Ele é mais o segundo volante, ele não é meia atacante, ele entrou no lugar de Alan Ruiz, então ele não tá muito bem adaptado a jogar um pouco mais avançado. Jair Ventura, ó. Anderson Moreira fez isso no ano passado contra o Atlético Goianiense. Ele não conseguiu jogar bem também, porque ele é segundo volante, ele não é meio atacante. Mas enfim, Paulinho, eu já falei para vocês há 1 ano e meio que Paulinho vem mal na base, e Flávio também não bota nenhuma expectativa não. Então a gente precisa que esse elenco fique mais encorpado. Gustavo Coutinho vai aparecer aí no próximo jogo. Eita, foi mal que eu passei aqui a arte, tá? Gustavo Coutinho vai aparecer aí nos próximos jogos, não sei quando exatamente, porque vai de acordo com o BID, né? Ele tem que ser regularizado para de fato poder jogar, mas se não nesse próximo jogo contra o Petrolina, no jogo contra o Retrô, foi mal agora, na próxima quarta, no jogo do próximo final de semana contra o Santa Cruz, ele no mínimo deve figurar entre os relacionados ali no banco de reservas. Essa é a lógica. Zé Roberto fez gol no jogo passado, vai jogar contra o Retrô, pode fazer mais um golzinho, então vai ganhando aquela moral com o treinador, com o grupo, ganha confiança. Então, Gustavo Coutinho no primeiro momento, eu acho que começa no banco de reservas contra o Santa Cruz, tá? Tem que ser regularizado. E ainda, no momento que eu gravo o vídeo, ele não foi regularizado. E chegou agora, né? Vai treinar ainda com a rapaziada e tal, se adaptar aos jogadores, ao treinador, o modelo de jogo, tudo isso. Então, não é do dia para a noite que o Gustavo Coutinho, assim, já vai aparecer na titularidade contra o Retrô. Não tem muito sentido isso, pelo menos no primeiro momento, né? Mas óbvio que é um jogador que, com o decorrer da temporada, tende a figurar aí na titularidade do Sport. Bom, gente, a gente vai se estender muito mais sobre isso para falar um pouquinho sobre Sport Retrô. Vai ter mais atualizações sobre os regularizados. Mas, meus amigos, vamos atualizar o caso de Fabrício Domingues, tá? Fabrício Domingues, para quem não sabe, já foi contratado, é só questão de tempo para ele ser anunciado, tá?
e o GE entrou com o diretor do Sport, Rafael Campos, para falar sobre o motivo do porquê, de fato, o Fabrício Domingues ainda não foi regularizado. A primeira razão já sabida é que o jogador aguarda o resultado da bateria de exames médicos para ser aprovado, num rito tradicional de avaliação de novos atletas. Mas não é só isso. O que separa neste momento o anúncio de Fabrício Domingues são pendências entre o Leão e o Racing, clube que o detém o passe do uruguaio e o emprestou à Ilha do Retiro, por causa delas tidas como procedimentos de praxe dentro do processo. Não houve ainda assinatura de contrato, por exemplo. Então, tem todos esses trâmites aqui em relação à pendência de contrato e tal. Isso aí só com o decorrer aí dos dias para ele ser anunciado e regularizado aí. Também é um jogador que, teoricamente, não vai figurar agora no time contra o Retrô. É muito cedo, ainda muito precoce para a gente cravar que isso vai acontecer, mas talvez contra o Santa Cruz ele apareça no banco de reservas, entre os relacionados, tá? Fabrício Domingues já está aqui no Recife desde a última semana, mas ainda não foi anunciado, tá? Só para deixar claro, ainda estava realizando toda essa situação aí dos exames médicos. Então, cara, no mínimo, sendo bem otimista, ele vai aparecer no banco contra o Santa Cruz, tá? Tem muito tempo ainda para ele jogar. Acho que talvez só na outra semana mesmo é que ele vai aparecer na terceira rodada do Pernambucano. Mas aguardar. Abre aspas para o que disse o Rafael Campos. Os clubes estão trocando as minutas, cláusulas que vão sendo revisadas entre as partes. A atleta vem de fora, é estrangeiro e isso dificulta, é um processo natural da carruagem ali. Faz parte dos trâmites, disse Rafael Campos. Ele já está em Recife, submetemos aos exames e estamos aguardando os resultados das avaliações. Beleza. Essas questões burocráticas para poder, enfim, anunciar e fechar o atleta. Basicamente foi isso que disse o Rafael Campos, tá? Aí o complemento da matéria é que o jogador tem 25 anos e construiu a carreira no futebol argentino, defendendo as camisas do Argentino Júnior, Defensa e Justiça e Tigre. Sob a avó de Mariano Sosso, o volante /lateral /extremo chega ao Sport por empréstimo de 1 ano, com a opção de compra ao término do vínculo. De fato, é um jogador que a gente precisa de volantes mais capacitados fisicamente para fazer com que o modelo de jogo de Mariano Sosso encaixe. Tem até um vídeo de um modelo tático de como é que foi o primeiro jogo de Mariano Sosso, o primeiro jogo do Sport, sob o comando técnico de Mariano Sosso contra o Petrolina. Mas, cara, para esse modelo de jogo dar encaixe, tem que ter volantes construtores. Não adianta colocar 2 volantes de transição, de ocupação de espaço, de ataque se infiltrando dentro da grande área, infiltrando nas costas dos zagueiros. Não adianta nada disso. Se não tiver volantes construtores. Sobre o Felipe, vai ser regularizado também nos próximos dias. E aí é só questão de tempo também para ele jogar. Não sei se vai ser contra o Retrô ou contra o Santa Cruz, mas a tendência também é que Felipe, que é um volante mais construtor, consiga figurar aí no time daqui a 1 ou 2 partidas, tá? E ele também tem essa característica da construção, assim como o Fábio Matheus, mas falta um pouco mais de capacidade física, né? Como eu já falo para vocês, então o Fabrício Domingues pode cumprir essa lacuna tática que o Sport precisa encaixar nesse modelo de jogo de Mariano Sosso, tá? Agora, cara, a notícia negativa é sobre Davidson. Me surpreendeu negativamente essa informação, tá? Que foi publicada pelo perfil oficial do Baraunas. Vamos lá. O Baraunas contrata o lateral direito, ex-Sport Davidson. O Baraunas contratou um jogador que atuou pelo Sport em partida da Copa do Nordeste e também da Série B de 2023. Ele é considerado uma das joias da base do Sport, devido às suas atuações brilhantes na Copinha, né, em 2023, quando o time chegou às quartas de finais. Neste ano, ele foi anunciado no elenco profissional e estava treinando no Leão da Ilha do Retiro até o início da semana, mas chegou a um acordo para ser liberado para defender o Baraunas. As primeiras atuações de Davidson no profissional do Sport aconteceram em 2021, quando disputou a Copa do Nordeste e também o Campeonato Pernambucano. O talento mostrado o fez ser emprestado ao Vasco, por onde jogou as principais competições de base do Brasil. Davidson foi emprestado ao Vitória das Tabocas, de Pernambuco, aqui do estado, né? Neste ano, havia a possibilidade de o Sport realizar um novo empréstimo, mas a transferência ocorreu de modo definitivo. Davidson é um lateral bastante ofensivo, que também já atuou como meia e ponta, posições em que também pode contribuir com o tricolor. Cara, Baraunas, meus amigos. A gente perdeu Davidson para o Baraunas. Eu não sei até que ponto o empresário o influenciou. Tipo, irmão, aí tu não vai ter muitas oportunidades nesse ano, não. O Sport tá formando um time muito competitivo, tem o Roberto Rosales ali, tem também o Lucas Jamon que chegou, o Pedro Lima é um lateral da base que está em ascensão, 17 anos, muito novo.
Então, assim, o Fabrício Domingues pode atuar também como um ala. Então, assim, irmão, tu não vai ter muitas oportunidades, não. Acho que foi mais ou menos isso, tá? Acho que foi uma situação que o empresário o influenciou. Estou no meu mero achismo, não é informação cravada. Mas acontece muito, tá, gente? De empresário influenciar na saída dos jogadores da base do esporte e ir para outros times até insignificantes, né? Como o Baraunas, com todo respeito. O Baraunas é do Rio Grande do Norte, cara. E eu vejo muito potencial em Davidson, tá? De fato, fez uma copinha muito boa, cobra a falta, é um lateral que tem uma boa qualidade de passe, boa qualidade de cruzamento. Então, assim, é um lateral muito promissor. Eu, de verdade, não gostei nem um pouco dessa formação. Deixa eu só ver aqui que competição o Baraunas está jogando nessa temporada. Eu acho que nem tem divisão, talvez, meus amigos. No máximo é Série D, sendo muito otimista com o Baraunas. E aí houve a rescisão em comum acordo do Sport junto com o lateral direito Davidson. Infelizmente, cara, de verdade. Eu acabei de achar que o Baraunas foi campeão da segunda divisão do Campeonato Potiguar em 2023. Então vai jogar a primeira divisão agora do Campeonato Potiguar. Nem divisão tem, gente, o time. Então, assim, cara, me espanta. Eu não sei quem foi, de quem foi o grande culpado dessa burrice aí. Se foi o jogador, que de fato ficou insatisfeito com a falta de oportunidade no elenco principal, se foi o empresário dele, ou se foi também uma parte da diretoria do esporte. Eu não sei, cara, de verdade. Mas que é uma burrice coletiva de modo geral para ele ir para o Baraunas, eu acho que é. Pô, vamos lá. O cara tinha contrato até 2025 com o esporte. Por que ele não saiu daqui, emprestado, e depois ele voltava? E ele tem capacidade para jogar até uma Série C. Por exemplo, Davidson no Náutico. Seria interessante para uma composição de grupo. Óbvio, falta mais cancha, eu sei de tudo isso, falta um pouco mais de experiência para o jogador. Jogou muito pouco aqui no esporte, no profissional. Pegou o jogo da Copa do Nordeste, que Janderson, infelizmente, pintou e bordou para cima dele. Porque é o primeiro jogo do cara como profissional. Janderson já é um cara muito mais calejado e muito rápido também. Então, primeiro jogo do cara, e quando ele tinha posse com a bola no pé, foi um jogador interessante naquele jogo. Muito novo ainda, então eu acho que é um ativo que o Sport está perdendo, que dessa garotada da Copinha de 2023, ele era um dos destaques, que eu gostava muito. Ele, Marcelo Aju, aí você tem Fábio Matheus, Juan Xavier, Lucas André, basicamente esses eram os grandes destaques, assim, que me chamaram a atenção. O cara cobra falta, irmão. É raro no futebol isso acontecer. Você tem um cobrador de falta no seu elenco. Lógico que ele não ia chegar no Sport e ser um excelente jogador no início, mas me espanta porque ele saiu do Sport tendo contrato até 2025. Bom, mais uma vez, não sei de quem foi a maior burrice, do jogador, do empresário, a burrice coletiva da diretoria, mas o pacote todo, cara, sei lá, eu acho uma decisão muito arriscada de Davidson na carreira. Muito, muito. Ir pro Baraunas, sei lá. Daí ele vai ter que galgar para depois ir para um ABC, numa Série C, escalando, para depois ir para uma Série B, para escalar, para depois ele chegar num clube do patamar do esporte. Voltar para o patamar que ele já estava. Sei lá, vamos ver, né? Torço demais para Davidson que dê certo aí na carreira. Gosto muito do futebol dele, inclusive. Mas, enfim. Bom, gente, abraço aí para todo mundo. A gente tá de volta mais tarde. Valeu.